Então, estamos aqui, né, na nossa disciplina de Geologia Ambiental. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a dinâmica do planeta. A gente vai relembrar alguns conceitos que a maioria de vocês viu lá em Geologia Geral, tá? E na próxima semana, na próxima segunda, no dia 20 de dezembro, eu vou apresentar o primeiro estudo de caso. Então, dá uma relembrada nos conceitos essa semana para que a gente possa utilizá-los na semana que vem, certo? Esperar o pessoal chegar. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela para eu chegar lá na... Peraí, vamos compartilhar aqui. Jones, darei. Na semana que vem, segunda que vem, você fala, eu vou... Não vou apresentar teoria, não. Eu vou só entrar para apresentar como que vocês vão fazer, como que nós vamos fazer o estudo de caso. Então, na semana que vem eu vou disponibilizar o estudo de caso, o primeiro estudo de caso, tá? E aí, mas é um roteiro autoexplicativo, tá? Mas eu vou entrar no nosso encontro síncrono aqui para poder explicar para vocês. Se você não tiver condição de entrar, eu acho que depois você lê lá, eu acho que dá conta de fazer, tá? Vamos só entrar aqui. Não quero o portal docente, não vou fazer chamada. Só para saber. Só. A gente vai até dia 22. E eu tenho aula na quarta, que é dia 22. Então, eu vou dar aula com cheirinho de peru de Natal. Mas é isso aí, bora lá. Cadê aqui vocês? Deixa eu pôr para compartilhar aqui, para a gente poder entrar no nosso próximo, no nosso módulo aqui da... não é que é para o recesso, né? O recesso vocês têm que descansar assim como nós, né? Mas eu vou apresentar na aula do dia 20. E aí vocês vão entregar na próxima aula após o recesso. Certo? Ninguém vai precisar passar o Natal e o Ano Novo fazendo atividade de geologia ambiental, não. Vamos dar uma descansadinha, né, gente? Porque depois a gente vai firme até março. Descansa só um pouco para começar o segundo semestre. Então, gente, eu tô compartilhando, mas eu tô perdidinha. Aqui, achei. Eu escutei uma campainha, peraí. Não, já foi. Bom, então nós estamos aqui em geologia ambiental. Nós ainda não fizemos, né? Não distribuímos nenhum... deixa eu ver se está publicado. Está. Nós ainda não distribuímos pontuação alguma, então a gente vai começar a fazer isso na próxima semana. Então, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a geodinâmica aqui, ó. Deixa eu abrir o cronograma junto com vocês. Só para eu conferir se no primeiro... não, tem um tempinho, tá vendo? Hoje a gente vai falar, então, hoje dia 13, a gente vai falar sobre o planeta dinâmico, um pouquinho de geodinâmica interna e externa, e aí na semana que vem eu apresento o estudo de caso para vocês, tá? A nossa próxima aula já vai ser dia 10 aqui de janeiro, né? Mas a UFO retorna no dia 5. Então, daria tempo de fazer sem que vocês precisem trabalhar no recesso, tá? Então, é provável que eu deixe a entrega para o dia 10, porque dia 5 que a gente volta, então tem 5, 6, 7 para fazer, e tem até quarta, daí da semana que vem para fazer, daria uma semana. Então, é provável que eu mantenha o dia 10 de janeiro, só fui conferir no calendário, né?
Então, vocês teriam aí uma semana de dias acadêmicos, né? Não precisa trabalhar no recesso, ok? Para entrega do estudo de caso que eu vou apresentar semana que vem. Mas hoje, como ainda não é semana que vem, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre dinâmica do planeta. Então, vamos lá. Ai, peraí. Tem alguém querendo entrar aqui, ó. Um pouquinho sobre a dinâmica do planeta. No módulo de hoje, eu deixei o PDF como guia para que vocês se orientem, né? De modo a conseguir relembrar quais são os conceitos, mas a gente pode seguir juntos aqui, passando por esse PDF, passando por esses conceitos, para que a gente possa desenvolver, né, um pouquinho aqui da teoria e relembrar, deixa eu ver aqui, e relembrar aquilo que nós já vimos em outros momentos aqui que a gente se encontrou ao longo do curso de vocês, tá? Então, a gente coloca a geodinâmica interna e a geodinâmica externa do planeta exatamente para que a gente relembre que o nosso planeta está em constante transformação, seja por suas forças internas, né, o calor interno, as características concêntricas das camadas, que resulta, né, na modificação e na movimentação daquilo que a gente conhece como placas tectônicas, e todos os processos associados a isso, né? Vulcanismos, terremotos, surgimentos de cadeias de montanha e várias outras ações que a gente já viu quando estudou o ciclo das rochas, ou seja, sob o ponto de vista da geodinâmica externa, né? Seriam aí os processos geológicos associados aos agentes intempéricos, aos agentes erosivos, que podem acabar resultando nos mais diferentes tipos de relevo, né? E interferindo aí na construção e manutenção das reservas, sob o ponto de vista de reservas naturais, tá? Então, só para a gente lembrar, né? Existem alguns processos geológicos que ocorrem e que atuam aí com grande ênfase na crosta da superfície terrestre, que apresentam muito interesse na gestão ambiental. Esses processos vão dizer sobre, né, a dinâmica interna. Então, se a gente lembrar, essa figurinha não está se movimentando, é um GIF, mas ele está no PDF, por isso que não se movimenta. Mas nós temos aí a reconstrução nos últimos 150 milhões de anos, mostrando para a gente a movimentação das placas tectônicas, né? Nós vamos ter aqui, ó, a porção da Índia saindo aqui da situação austral, bem próximo ao polar, subpolar, e indo, né, na região do norte, aqui acima do Equador, chocando aqui e resultando no surgimento dos Himalaias, por exemplo. Nós temos aqui a separação, né, com o nascimento do Atlântico. Então, só para vocês lembrarem da movimentação da tectônica, ok? Das placas tectônicas. Todas as vezes que nós temos essa movimentação entre as placas tectônicas, por conta dessa movimentação, do sentido e velocidade de movimentação, a gente pode acabar observando nos limites, né, nas junções entre as placas, que é exatamente onde nós temos essas setinhas aqui, ó, a gente pode acabar observando a decorrência de alguns processos geológicos interessantes por conta aí da característica de movimentação. Então, se a gente for olhar, né, placas tectônicas que apresentam o seu limite do tipo divergente, são placas que estariam se distanciando, né? Uma setinha, né? Tá indo cada uma para um sentido, né?
em oposição ao outro. Então, elas estariam se distanciando. É o que a gente observa aqui, ó, no meio, né, lá nas cadeias submarinas, nas cadeias de montanha da dorsal oceânica aqui no meio do Atlântico, em que a gente observa que a placa africana continua se distanciando da placa sul-americana, ok? Então, nesse limite aqui, que é o limite divergente, a gente observa esse tipo de movimentação. Ao longo de todo o limite divergente, lá nos bloquinhos que, digamos assim, soldam, né, a cadeia de montanhas da dorsal submarina, da dorsal oceânica, a gente vai ter uma série de falhas do tipo falha transformante, e que é quando a gente observa esse deslizamento lateral, né? Então, eu tenho um bloco indo para um lado, o outro bloco indo para o outro, mas ele tem um deslizamento lateral. Isso resulta, na maioria das vezes, né, se a gente for observar aqui, a placa 1 indo para a direita, a placa 2 indo para a esquerda, isso acaba que resulta numa situação de alta energia, né? Uma situação altamente energética. A gente não vai ter aqui construção de rochas, nem vai ter destruição de rochas. Se a gente voltar lá para o limite divergente, a gente tem construção de rochas, né? Só lembrando que aqui, bem no meio, aqui, ó, a gente vai ter, né, o derramamento basáltico para continuar soldando esse assoalho oceânico. Isso não acontece na falha no limite transformante, que é onde nós temos muitas falhas geológicas. O que ocorre é que um grande processo que acaba desencadeando em regiões que nós temos, né, essa condição, são processos altamente energéticos que vão dar origem aí aos grandes terremotos, maremotos, tsunamis, ok? Por último, nós temos um terceiro tipo, né, de limite, que é quando essas placas elas convergem para um ponto em comum. Então, é um limite convergente, né? Elas estariam se encontrando e se chocando frente a frente. A placa que tem menor densidade pode mergulhar, submergindo a outra, e como resposta a essa situação de atrito, também essa situação de alto calor e temperatura e energia, a gente vai ter como resposta, né, em uma das placas, o soerguimento das cadeias de montanha. Então, a gente vai ter vulcanismo e uma série de outras situações. Então, só para a gente relembrar um pouquinho, porque o que vai acabar interferindo na geogestão, né, ou na geologia ambiental, são exatamente os processos decorrentes destas situações. Deixa eu ver se não tem ninguém chegando. Está tudo ok? Está. Então, os processos geológicos associados à dinâmica interna seriam terremotos, maremotos, vulcanismo, soerguimento e subsidência. Aonde que eu vou ter soerguimento e subsidência? Nas placas, a gente sempre tem, né, movimentação de choque, onde a gente tem uma condição tectonicamente ativa, e a gente pode observar como resultado, né, um bloco sendo erguido, que é o que a gente chama de soerguimento, e um outro bloco sendo abatido, formando uma depressão, que pode vir a gerar até uma ruptura no meio ali do continente, que seria a nossa subsidência, tá? Então, em situações de tectonismo ativo, a gente vai ter também soerguimento e subsidência, ou seja, blocos de rocha sendo soerguidos, erguidos, né, na natureza, e outros sendo abaixados mesmo para serem reciclados. Muitas vezes podem até vir a ser reciclados lá no interior do manto. E a formação de ilhas oceânicas, tá? Então, todos esses processos que ocorrem comumente na crosta, eles estão associados à dinâmica interna.
Isso tem a ver com a ação antrópica? Não, isso não tem a ver com a ação antrópica. Mas por que a gente precisa estar atento para esses processos geológicos, sendo, né, que o nosso ponto de vista agora é exatamente a geologia ambiental? Bom, conhecendo, né, os limites e as ações, mais ou menos de maneira previsível, de todos esses tipos de processos naturais, a gente pode, enquanto a ação, né, humana, a gente pode traçar, né, mapas de risco, conhecimento de áreas de risco, ações, né, relacionadas ao monitoramento de todas essas regiões que podem ser afetadas, para que a gente minimize os acidentes naturais, tá? Só um minutinho. Ao minimizar os acidentes naturais, a gente consegue evitar problemas que afetem, né, em maior ou menor monta aí a ação humana. Bem, com relação à dinâmica externa, o que a gente pode considerar, né, em termos aí geológicos e em termos dinâmicos? Na verdade, quando a gente fala de ação externa, de geodinâmica externa, nós iremos acabar observando, por observar, o ciclo das rochas, né? E a maneira como que isso ocorre. Só lembrando os 3 grandes grupos de rocha, né? A gente tem aqui as rochas ígneas ou magmáticas, as rochas sedimentares e também as rochas metamórficas, tá? As rochas ígneas ou magmáticas são aquelas que são formadas a partir do resfriamento ou do arrefecimento aqui do magma, né? E a partir do momento que elas sofrem algum tipo de soerguimento aqui na superfície, elas passariam a constituir aquilo que a gente chama como área-fonte. Então, regiões íngremes, né? A gente pode partir do início de que essas rochas constituem aí as regiões mais íngremes, né? Do nosso relevo, que passa a ser trabalhado sob o ponto de vista dos processos erosivos e intempéricos, né? Esses processos irão disponibilizar muitos sedimentos que podem ser transportados e para regiões mais baixas, chamadas de bacias sedimentares. E nessas bacias sedimentares vai começar o ciclo de formação das rochas sedimentares. Ao termos o círculo de formação de rochas sedimentares, né? Lembra, formando camadas aqui, conforme o peso, né, das camadas superiores exercendo aqui nas inferiores, a gente acaba que observa o processo diagenético acontecendo e, a partir da diagênese, aquelas camadas que eram constituídas por acúmulo de sedimentos se transformam em, de fato, rochas sedimentares. Essas rochas sedimentares também podem, né, sofrer um soerguimento, virem a constituir novamente área-fonte para novos sedimentos e o ciclo se permanece, né? Todas as rochas que estiverem em locais que possam ser submetidas a ações de variação intensa de temperatura e pressão, poderá resultar nas rochas metamórficas. Então, só para a gente lembrar, né, que esse é o ciclo natural, formação, constituição dos principais grupos de rochas, e são essas rochas que constituem a crosta, tanto continental quanto oceânica, né? A nossa litosfera é constituída dessas rochas, certo? Sobre essas rochas, nós temos também todos os recursos, né, desenvolvidos aí. Então, os minerais,
água, todas as esferas. Espera aí que tem alguém, eu acho que alguém chamando. A partir do momento que nós temos o conhecimento dessa geodinâmica e a lembrança de que todas essas rochas estão submetidas às ações dos processos sedimentares, dos processos geológicos para reciclagem dessas rochas, né, formação e transformação, a gente tem que lembrar que, de fato, esta é a geodinâmica externa do planeta, e aí, neste ambiente aqui, a gente vai colocar a ocupação humana. Então, a gente tem que lembrar, né, que nós temos nascentes de rio, nós temos acúmulos de água superficial, nós temos acúmulos de reservatório de água subterrânea, né? Nós temos aqui que, com a proximidade dos relevos íngremes, que são aqueles relevos, que são aquelas porções, né, da crosta que constituem a área fonte de sedimentos, nós teremos aqui escorregamentos de massa, fluxo de detritos, né? Então, a ocupação humana deverá observar sempre, deverá estar em sintonia e deverá observar a ocorrência dos processos que são os processos naturais, tá? A fim de se evitar também problemas futuros. Sabemos que nem sempre é isso que acontece, sabemos que, na verdade, maioria das vezes isso não acontece. Mas não podemos esquecer que, naturalmente, né, o que está acontecendo o tempo todo aqui nessa crosta são todos os processos que caracterizam a erosão, o transporte e a deposição de todos esses materiais que estão sendo ciclados e reciclados na superfície. Tá? Então, há de se ter bastante atenção para a ocorrência desses processos, né? Por isso que eu estou lembrando-os aqui, que são os processos geológicos associados aí à dinâmica externa. Lembrem-se desses processos que vocês irão utilizar no estudo de caso da semana que vem, tá? Então, por fim, né, a gente tem aí a integração das esferas planetárias dominantes, então, atmosfera, hidrosfera e geosfera, ok? Na litosfera, os processos que atuam o tempo todo são os endógenos e os exógenos. Os endógenos são aqueles relacionados ao interior do planeta, né? E os exógenos são esses que a gente acabou de falar em termos de dinâmica externa do planeta. Obviamente que toda modificação e toda a alteração nesse sistema aqui do ciclo da água vai gerar um problema, que vai ser um problema ambiental, né? Então, só lembrando, né, a gente tem lá no caminho da água o escoamento superficial que vai resultar aqui no armazenamento de água doce em termos superficiais, né? E também a infiltração, que é outro caminho que a água pode percorrer nas rochas, resultando aqui no armazenamento de água subterrânea. Então, são os reservatórios aí que a gente pode, e que a gente vem fazendo isso, né? Explorando enquanto recurso, tá? E a atmosfera, na sua qualidade, na sua característica, e toda modificação das proporções das características da atmosfera resulta, obviamente, num processo de poluição. Então, a gente vai relembrar, né, já relembramos os principais processos que atuam aqui ao longo, considerando, né, toda a dinâmica interna e externa do planeta. Eu vou deixar esse PDF aqui para que vocês se lembrem na hora de fazer o estudo de caso,
as pontuações que eu coloquei para todos vocês. E agora eu abro aqui, ó, vou parar o compartilhamento da minha tela. Eu vou voltar aqui para que a gente possa bater um papo, tirar as dúvidas. Ver se alguém não lembra dessa parte dos conceitos. Lucas, todas as características das camadas concêntricas, né, do planeta, elas são descobertas, só foram possíveis de serem descobertas após os avanços na geofísica, tá? Na verdade, a gente não consegue jamais perfurar, pegar o material, trazer para a superfície e analisar. Não é isso. A gente não tem a tecnologia para isso, tá? Embora tenham filmes aí, mas isso é tudo licença poética, né? A gente não consegue fazer chegar nessas condições. Mas o que a gente vê. Oi, Gustavo. Não está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tá, depois da aula. Então, deixa eu terminar de explicar. Eu achei que não estava ouvindo da maneira como veio. Então, aí, o que acontece é o seguinte, né? Nós temos uma série de ferramentas. Deixa eu só receber a Júlia aqui. Uma série de ferramentas geofísicas que conseguem captar a energia, né, e o conhecimento aí por ondas, que são as ondas sísmicas. Então, a gente tem lá o sismógrafo, que consegue fazer a leitura, né, da propagação dos vários tipos de onda e comprimentos de onda. Então, a gente tem as ondas primárias, ondas secundárias, cada uma delas, né, que são as longitudinais e as transversais, cada uma delas tem características próprias em termos de velocidade de propagação e capacidade de propagação em referência ao meio em que está propagando. Então, a partir do momento que a gente observa mudanças no comportamento dessas ondas, isso indica para quem está estudando que houve uma mudança no meio, tá? Então, é uma série de estudos do campo da geofísica que permite concluir que, a partir, né, dessas características distintas de comportamentos de onda, que a onda se propagou num meio que era um meio distinto da onde estava, né? Ele vai até o interior, então nós temos aí momentos de descontinuidade e momentos de propagação de onda. Então, cada vez que a gente observa esse tipo de mudança no padrão das ondas, os pesquisadores, os cientistas, eles inferem que houve uma mudança de meio. Então, são as características, os elementos, e aí, com base nesses elementos, nas características que são distintas da camada superior e inferior, que a gente vai identificando as camadas. Então, é dessa forma. Entendeu? Sim, Camila, o ser humano, né, a partir de agora, eu relembrei com vocês os processos naturais, do ponto de vista da geodinâmica interna e da geodinâmica externa. Mas a partir deste momento, a gente vai observar a antrópica, ou o ser humano, como um agente geológico muito eficiente. Nas próximas aulas, que vão ser as aulas de janeiro, a gente vai começar a trabalhar esse conceito. E é exatamente por causa disso, porque a ação antrópica, ela é capaz de promover muita erosão, ela é capaz de promover, de desencadear transporte de sedimento, deposição de sedimento. Então, todas essas características geológicas naturais, elas podem ser aceleradas pela ação antrópica. E como que isso acontece? Né? Em situações específicas. Um exemplo muito comum agora no fim de ano,
são os escorregamentos de massa, né? Aquela movimentação de fluxo de detrito que ocorre principalmente nas encostas. Então, a gente observa muito na Serra do Mar, na região litorânea, né? Estradas de acesso para o litoral paulista, por exemplo, ou do Rio de Janeiro, né? A gente tem ali, às vezes, as rodovias ficam até fechadas por conta aí, teve um deslizamento de terra, então fechou a rodovia, não dá para passar. Quando só fecha a rodovia, não afeta ninguém, menos mal, né? Mas a gente tem muitas vezes ocupações que são ocupações irregulares, porque estão famílias todas sendo alojadas na encosta ou nas proximidades da serra, e aí isso pode ser problema, tá? Então, uma maneira, a ação antrópica, ela vai ser considerada como um agente geológico, e ela é considerada como um agente geológico, é daí que vem toda a história do antropoceno, tecnógeno, que a gente vai ver no finalzinho da disciplina, tá? Por conta da capacidade de transformação do planeta. A gente é capaz de fazer exatamente como a água e como o vento, né? Isso tudo que foi mencionado pela Camila aí, como erosão, transporte e deposição. Certinho? Sim, principalmente por conta dos desmatamentos, Karen. Quando a gente vê, se vocês pegarem ali, por exemplo, eu não sei qual que é a intimidade de vocês com a região litorânea, né? Mas falo de São Paulo especificamente, porque a proximidade com a Serra do Mar é muito intensa, né? Se vocês pegarem ali, por exemplo, região norte do litoral paulista, que a Serra do Mar está bem próxima, né? A região sul não, mas a Serra do Mar bem próxima na região ali de Ubatuba, aquela área, né? Se pegar Paraty também, a gente vê a modificação ocorrendo no sistema de mangue, né? A gente tem o mangue, peraí, não é aqui não, é aqui. A gente tem o manguezal, como unidade de formação característica que nós temos aqui, quase que exclusiva, né, do nosso clima, e muito disso decorre depende, né? Esse ecossistema ele depende muito da Serra do Mar, né? Da quantidade de matéria orgânica que chega da Serra do Mar, mas uma vez que a gente desmata para construir as rodovias ou por qualquer razão, né? E se vocês pegarem Cubatão é um exemplo disso, apesar de não estar no litoral norte, a gente vai ver uma aceleração do próprio deslizamento. E cada vez que ocorre esse deslizamento, o que está no pé da serra é afogado. Então, sejam nascentes de rio, seja ou manguezal, ou mesmo ocupações de civilização. Então, isso tudo afeta e afeta muito. Ubatuba ainda tem. Aí o Ubatuba ainda tem bastante mangue, né? A Ubatuba, Pissinguaba, aquela região ali ainda tem mangue seco, tem mangue seco não, né? Mangue arenoso, mangue lamoso, ainda tem bastante. Mas se você for para Paraty, já não tem. Os mangues de Paraty, Paraty é para ser igualzinho, né? Ubatuba. Mas Paraty já não tem. Porque houve um avanço muito grande no setor imobiliário, e o setor imobiliário foi avançando para onde? Não dá para construir no mar, então vamos regredindo. Vai regredindo cada vez mais para dentro do mangue, né? O que é uma tristeza, né? Mas, para hoje a gente precisa. Eu só quis relembrar com vocês, né, que quando a gente falar em termos de processos geológicos, na cabeça de vocês, rapidamente deve vir os que estão associados, então, terremoto, vulcanismo, ok, né? Mas isso não nos afeta em termos de Brasil diretamente. Para nós, o maior problema estará nos processos da dinâmica externa, ok?
Sério mesmo? Eu não conheço esse Eco Resort de Ubatuba, hein? Com trilha no mangue. Misericórdia. Na minha graduação, eu tive uma aula lá em Ubatuba e a gente fez um curso com o pessoal lá de Botucatu, pessoal do Adilson Françoso, acho que eles dão esse curso até hoje, de biologia marinha. E era dentro do mangue, e a gente visitou dois mangues, um arenoso, super tranquilo, e o outro era totalmente lamoso. E aí, depois disso, a gente fez vários trabalhos e dava para ver essa diferença. E uma vez eu fui como monitora, né? Já estava na pós-graduação, fui para ajudar. E aí a zoologia levou o pessoal até Paraty. E eu fiquei chocada, Paraty não tinha mais. Né? E a professora Lúcia, ela era dessa parte aí, eles estudam caranguejo. E eles estavam comentando mesmo, a ausência já estava assim, coisa de 10 anos, né, de observação, 10, 15 anos de observação, a transformação que isso ocorre. Então, um eco-resort desse não tem nada de eco, tá? Uma coisa assim que é só para vender, né? Infelizmente, eu sei como que é possível colocar licenças para que isso atue, para que isso, né, para que isso consiga funcionar. Então, Karen, você é de onde? Eu sou de São José do Rio Preto. Ah, você é de Rio Preto. Então, este problema que você está relatando é extremamente comum em todas as cidades. Façam assim né? Faz todo mundo aí um levantamento aí para ver se na cidade de vocês existe alguma avenida que recebe o nome de marginal. Quem é de Tuiutaba sabe do que eu estou falando. A Avenida José João Dibe, ela é a nossa marginal. Todos que estão aí, se forem pensar o que é marginal, a gente vai discutir isso. Toda cidade tem. O Brasil tem muito. A gente vai discutir. Gente, eu tô com um mosquito aqui que tá me enchendo o saco. A gente vai discutir isso. Mas só para vocês já começarem a fazer essa reflexão, marginal vem de margem. Margem do que será? Marginal Tietê. Fica às margens do rio Tietê. Marginal Pinheiros. Fica às margens do rio Pinheiro. É a margem do rio. Só que a gente também vai lembrar, no momento que nós vamos falar de água, daquela história do que é os subambientes do rio. Então, você tem o rio, né? Você tem o leito, você tem o canal, e nas margens do rio, naturalmente, a gente tem o quê? Uma estrutura, um subambiente que chama planície de inundação. Por que será que recebe o nome de inundação? Porque de tempos em tempos o rio extravasa e inunda. Aí o que a gente faz na ocupação? A gente vai lá, canaliza o rio, então já muda a energia do coitado, que ele não sabe nem mais para onde correr a água, né? Em termos de fluidez, em termos de gravidade. E aí, aquela história, só lembrar, né? Quem tá aqui em Tuiutaba, choveu demais, toda a água da cidade vai para onde? Vai lá para a Avenida José João Dibe. Por quê? Porque era o rio que foi canalizado. Ah, nossa, não dá para passar na marginal. Eu preciso sair aqui do universitário e ir lá pro, sei lá, no meu local. Eu vou pro Tupã, né? Se eu saio da minha casa, que eu tô no Drummond para ir pro Tupã, se estiver chovendo muito, tem que tomar cuidado com a marginal que a gente tem que passar ali. Por quê? Porque tá alagada e alaga por quê? Por conta de que vai alagar mesmo, né? Todo rio ele transborda. E aí o que a gente faz como gênios de plantão? A gente não, né? Alguém vai lá e constrói em cima da planície de inundação.
Tá? Não há alicerce que aguente. O prédio vai cair mesmo, Karen, não tem como. Cai mesmo. Não tem. Não tem como, a não ser que você, o tanto que você for, né, crescer na vertical, você faça de fundação, e aí não sei o que é economicamente viável. Eu acho que mais economicamente viável seria pegar uma outra região. Mas a gente vai discutir isso também, não é só a questão da construção e da instabilidade do terreno, né? A gente tem a captação, os dejetos sendo jogados, né, na proximidade aí daquilo que vai abastecer a cidade toda, se não a cidade vizinha, né? E esse será, ou esses serão os temas em que nós vamos a discutir dentro aqui da disciplina, tá? Sempre considerando que o que é natural e o que a ação antrópica modifica, altera e volta exatamente aí como malefício para o próprio homem, tá? Dúvidas, pessoal? Só para falar, Sabrina, que lá, sempre quando chove, sempre inunda. É impressionante essa avenida, sempre inunda. É chover e o pessoal já sabe que tem que ficar nos pontos mais altos, quem está de carro, para não ficar preso no meio da avenida. E é Porque assim, a gente vê uma falta de planejamento tão grande, de uma idiotice de fazer isso, porque o que acontece? Eles, todo ano, é um novo projeto para vamos tentar captar essa água para tal lugar, vamos tentar canalizar essa passagem da água para outro lugar. E não dá certo, eles gastaram muito dinheiro com isso e mesmo assim continua tendo inundação. então, né, Karen e demais, é muito complicado, porque o mais eficiente seria, né, entender que esse é o curso natural. São Paulo teve um problema muito grande durante muitos e muitos anos, de enchente, né, das marginais ali, do Pinheiro Tietê. Faz muito tempo que eu não tenho ido para lá, mas a coisa se resolveu um pouco a partir de um último projeto bilionário de mudança da calha do rio. Então, eles afundaram mais o rio, porque aí você aumenta mais a área de inundação, então tem que chover muito, muito, muito mais para que a coisa possa ser transbordada. Tudo bem, em termos de rio para planície de inundação, isso até é um pouco eficiente, mas o que não é eficiente e que é muito difícil de você gerenciar é a questão da água do entorno, né? Toda a água do entorno escoa para a parte mais baixa. E a parte mais baixa sempre será o rio. Então, as marginais sempre vão inundar por conta das chuvas, não é nem de transbordar, né? Se você for considerar a mudança na calha do rio, mas ela sempre vai extrapolar por conta, inundar por conta da água de captação. É tudo asfalto, você não tem mais condições, a água, ela, por que ela não adianta só mudar a captação? Você tem que tirar um pouco do asfalto, porque a água só tem dois caminhos: ou ela escoa superficialmente, ou ela infiltra. A partir do momento em que você não dá condições para a água infiltrar, ela vai escoar. E ela vai parar onde? Acumulando na região mais baixa. É simples assim. Mas, né? Você é de Salto, Lucas? Você conhece as rochas Motonê aí de Salto e Itu? Parque do Varvito, você já foi? Pois é. Sabe o que é aquele Parque do Varvito? Não sabe? Aquilo ali é evidência da época em que a geleira, hein? Sabe, Antártica, Ártico. Então, que a geleira estava sobre o Gondwana, bem próximo.
Rocha Motonê é a. Eu tô falando com o Lucas, pessoal, porque é o quintal da casa dele, ó. São as rochas que têm estrias, né? Ali mostra a erosão da geleira, de quando a geleira avançou até Salto, até o que hoje é Salto e Itu. E o Varvito é também rocha de lago de água de derretimento de geleira. É muito legal. Mas eu nunca consegui levar daqui de Tuiutaba porque é bem longe. Deixa eu ver aqui, ó. E a culpa não é dos engenheiros, não, Camila. A culpa é de quem dá a autorização para os engenheiros. Pois é, pois é, pois é. Na verdade, a gente, enquanto biólogo, com noção de geologia, tem que se inserir em todas as instâncias, sabe? Toda prefeitura tem que ter biólogo. Cadê o biólogo para dar assessoria para a equipe de planejamento da prefeitura? Cadê? O engenheiro faltou na aula Ele sabe fazer as continhas ali, mas será que ele sabe dessa questão? Então, esses pontos de alagamento são sempre complicados e a gente vai trabalhar isso, tá? Eu vou para a semana que vem a gente vai trabalhar num cenário. Eu vou colocar um problema para vocês e vocês vão tentar não resolver o problema, porque os problemas são sempre insolúveis, mas vocês vão apresentar a proposta mais eficiente sob o ponto de vista de aproveitamento de recursos, porque não dá para a gente simplesmente tá, então vamos preservar o rio, então vamos desocupar a área. Aí você pega a área que vamos desocupar as marginais de São Paulo, por exemplo. Não dá mais, né? O que a gente, neste momento, e cada vez mais a gente tem que pensar, é como melhorar, tornar o negócio mais eficiente. Uma vez que a besteira já foi feita, como que a gente pode tornar isso mais eficiente? Porque não adianta, né, a gente falar que não dá para fazer, né? A gente tem que considerar que precisamos da indústria, precisamos da oferta, né, e transporte de mercadorias, precisamos da habitação, precisamos. Então, os grandes centros, eles existem e eles precisam continuar existindo para o nosso bem-estar e conforto. Só que a gente agora tem que trazer uma proposta cada vez mais de benefício, né? Inclusive, para que isso se torne mais saudável ao longo dos anos. Então, na semana que vem, eu vou trazer uma proposta para a gente trabalhar um município hipotético, tá? Com 4 questões ali que vocês deverão resolver. Mas ele é hipotético porque eu não sei, eu não posso trazer aqui, né? Ituiutaba, Rio Preto, São José do Rio Preto, Salto, não dá por conta da heterogeneidade da turma. Mas vocês podem e devem trazer para a realidade de vocês. Então vocês verão, né, os principais problemas, o que pode estar acontecendo, o que pode não estar acontecendo, para poder apresentar ali o debate no que a gente vai desenvolver na semana que vem. Então, na semana que vem não vai ser aula, mas eu vou abrir a sala para que eu possa apresentar e discutir e falar o que eu quero que vocês façam, tá? E vale 25 pontos, a gente vai deixar aberto eu posso deixar aberto até a segunda semana de janeiro, não tem problema não, para vocês terem mais tempo para fazer isso. Segunda semana de calendário acadêmico, né? Não de calendário civil. É isso aí. A gente tem que impor o nosso espaço, sabe? Se fazer necessário cada vez mais. Porque às vezes a lei tá ali, mas para que contratar um biólogo na prefeitura? Deixa quieto, né? Vamos contratar o engenheiro para construção ali, que é mais importante, mas não, a gente tem que fazer-se
presente e necessário, e acredito que um dos caminhos para isso seja a conscientização, né? E a educação, que vocês têm trabalhado tanto por aí. Quando era criança, queria entender melhor porque tinha dinossauros naquela região. Não tinha. E não tinha ninguém para explicar sobre os fósseis descobertos na região. Não tem dinossauro ali, o Lucas. Não tem. Essas rochas da região Montonê, elas são do Permiano. É anterior ao início do primeiro dinossauro. Ali não tem. Ah, cara, mas é complicado, né? Tem uns robôs de dinossauro ali? Não, não tem. Ali não tem. Ali é um parque, é um geoparque, né? Tem umas trilhas de iquinofósseis ali que mostram invertebrados andando no lago, no fundo do lago, mas não tem nadinha de dinossauro, tá? Dinossauro foi surgir só na outra era. Beleza, pessoal? Mas aquele parque é lindo, assim, a quantidade de informação daquelas rochas é muito legal. Porque a gente não tem nada parecido com gelo atualmente, né? Mas faz séculos que eu não vou lá. Séculos, faz muitos anos mesmo. Quando eu fui na época que estava bem abandonado. Bom, pessoal, então eu vou encerrar nossa aula por aqui, tá bom? Eu vou deixar o PDF disponível ali. Ah, eu preciso fazer chamada. Deixa eu abrir o portal aqui. Peraí, vamos fazer uma chamada Rapidex. Já estava me esquecendo. Diário eletrônico, geologia ambiental. Então, na semana que vem, a gente vai. Nossa, tem uma ligação aqui enchendo o saco. Como é que dá aula com o telefone tocando na orelha? Dezembro, dia 13. Ok. Peraí. Na semana que vem, a gente vai começar a nossa atividade de avaliação, tá? Então, aqui, ó, Ana Beatriz. Pode responder ali. Ana Carolina Tobias e Ana Carolina Espanholo. Ana Beatriz. Ana Carolina Tobias. Ana Carolina Espanholo. Tá aí também. Tô aqui, Beatriz. Sabrina. Tá joia. Beatriz dos Santos. Ok. Camila Castro. Camila Ducati. Carolina Bassan. Dionis. Gabriela Oliveira, Gabriela Larissa. Júlia, Gustavo Cruz, Gustavo Santos. Júlia, Gustavo. Isabela, Jade. João Pedro, João Vitor. Vocês estão rápidos na chamada, hein? Se acostumaram mais rápido que eu. Júlio César, Karen e Lucas. Maria Eduarda, Mariana e Nicole. Patrícia, Paula, Sara. Sara, só a Paula que faltou. Então, Paula. Sofia, Thaís, Tatiele. Tatiele. Wesley e Iago. Wesley Matheus e Iago. Todos aqui.
Salvar. Só agradeço demais. Vou interromper a nossa gravação. Assim que der, eu disponibilizo para vocês no Canvas, ok?